Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou apresentar para vocês a Agro 365 Agricultura. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom pessoal, então essa aqui é a Agro 365 Agricultura. Ela traz aqui no painel de controle, no primeiro gráfico aqui em cima, ela traz a cotação diária atualizada da internet dos principais grãos, né? Soja, milho e arroz, certo? Aqui o painel de comando dela é a mesma linha de raciocínio dos demais produtos da Agro 365. Aqui nesse segundo gráfico ela traz os indicadores de reais por saca produzida, né? Então, qual foi o custo operacional efetivo da saca produzida, o custo operacional total, qual é a margem bruta por saca produzida, o percentual do custo em relação à renda bruta da atividade, então quanto por cento do custeio representou dentro da renda da receita bruta da atividade. Aqui, quantos reais por hectare ano foi o custo, né? Custo operacional efetivo, custo operacional total, qual foi a margem bruta que a lavoura deixou por hectare. Aqui nesses outros dois gráficos a gente tem cotações também de variações, né? Variação diária e variação mensal dos produtos, dos grãos, né? Soja, milho e arroz. Aqui nesse outro gráfico você tem cotações de outros produtos, né? Que vocês podem estar cotando. Esse aqui vem direto do Ceasa. Nesse gráfico aqui, ela traz o fluxo de caixa acumulado, reais por hectare. Então, quanto é que teve de receita por hectare? E aí ela traz por talhão, tá, pessoal? Então, aqui são os talhões, são até 10 talhões. Cada talhão desse, vocês vão ter o resultado, vocês vão poder gerenciar safra e safrinha, tá? Então, ele vai trazer o resultado do talhão e depois ele vai mostrar para vocês o resultado individual da safra e da safrinha. Aqui é o fluxo de caixa acumulado, receita e despesa, aqui é por hectare, né? Reais por hectare, e aqui é o acumulado por talhão, né? O talhão não tem limite de tamanho, né? Pode ser quantos hectares vocês quiserem, limitado a 10 talhões, certo? Aqui são os indicadores de produção, né, de cada talhão. Então, aqui do talhão SH4, quantos quilos foram produzidos nesse talhão, quantas sacas foram produzidas, qual foi a margem por hectare, a margem líquida, a margem bruta, a margem líquida, o lucro, né, o custo operacional por saca, o custo operacional total e o custo total por saca produzida. E ele traz esses gráficos de todos os talhões, dos 10 individual, resultado individual de cada talhão, tá certo? Então, aqui tem todos os gráficos, tá? E aqui ele traz os gráficos de pluviometria, dias com chuvas e dias sem chuvas. Aqui ele traz a pluviometria mensal de cada mês. E aqui ele traz as chuvas acima de 10 milímetros que ocorreram, quantos dias com chuvas de 10 milímetros ocorreram durante o mês. E aqui o gráfico de temperatura máxima e mínima de todos os meses. Então, esse é o painel de controle. Aqui vocês têm a cotação do dólar dia, né, e do euro. Aqui ele vai trazer a pluviometria acumulada e a temperatura mínima e máxima durante o ano agrícola, certo? Então, aqui no cadastro, vocês vão fazer o inventário das áreas de produção, certo? Vocês vão lançar aqui essas áreas de produção dos talhões, né? O que é plantado na safra, o que é plantado na safrinha, o nome do talhão, as culturas que vão ser plantadas, colocar a safra se é 2020, 2021, né? Esse item aqui é obrigatório para que a planilha possa estar calculando os dados de um ano para o outro, que o ano agrícola ultrapassa de um ano para o outro, né? Aqui vocês vão fazer o inventário patrimonial, que é a mesma linha de raciocínio dos outros que vocês já viram, né? Levantamento de benfeitorias, máquinas, equipamentos, né? Então, vai ser tudo feito aqui, material, equipamentos de irrigação.
Aqui faz o cadastro dos proprietários, funcionários, clientes, fornecedores de insumo. Aqui vocês vão fazer os lançamentos de receitas e despesas, certo? Então aqui vocês vão escolher a data, né, da receita ou da despesa, vai informar qual foi o talhão que foi feito, quem é o responsável pela realização da despesa ou da receita, o nome do cliente ou fornecedor que prestou o serviço. Aqui vocês vão escolher as contas, né? As contas vêm todas aqui, ó, as de receitas, certo? Aí vocês vão puxando aqui, ó, e vem aparecendo as contas de despesas, tá? É só escolher a conta e as contas de investimento e amortização de financiamento. Então, estão todas aqui, é só clicar nela, seleciona que aí ela vai levar essa informação lá para essa conta. Vai colocar o produto que foi, quando é receita, né, o produto que foi vendido, né, na safra, produto da safra ou safrinha. Quando é despesa, não vai colocar produto, né, vai colocar só o valor. Aqui é o valor por quilo, total de sacas e o peso da saca, certo? Quando for despesa, vocês não vão colocar somente o valor da despesa. Não vai colocar informação da safra, nem safrinha, só o valor da despesa, certo? E bota número 1 nos outros, que aí ele vai calcular o valor e vai levar lá para o fluxo de caixa. Então, esse aqui é o lançamento das receitas e despesas. Aqui vocês vão fazer a informação dos tratos culturais, né? Qual foi o tipo de trato que foi feito? Foi adubação de cobertura, adubação foliar, controle de pragas, né? Rotação de cultura, adubação. Vocês escolhem qual foi o trato cultural feito, qual o talhão que foi feito, quem foi o funcionário que fez, qual o tipo de controle, se foi preventivo, corretivo, se foi mecânico, se foi químico, vocês escolhem aqui. O tipo de controle e controle realizado, certo? E aqui a data é o planejamento das atividades, né? Então esses tratos culturais aqui é o planejamento das atividades que vão ser feitas dentro da lavoura. Então vocês fazem o planejamento da data de início e da data final. E aí vocês vão monitorando a data que foi realmente feita, que foi realizada. Aqui ele vai dar quantos dias estava previsto para fazer o serviço, a diferença de dias que teve, se foi realizado ou não, qual foi o valor por hectare e a área total que foi feito o serviço. Aqui vocês vão ter o controle das máquinas e equipamento, custo da hora máquina, né? Então aqui só vocês colocar os tratores, o valor do equipamento, a vida útil em horas desse equipamento, a vida útil em horas, quantas horas por ano ele trabalha, o valor residual desse trator quando for vender, e aí a planilha vai calcular para vocês o custo da hora desse trator funcionando, de cada trator, tá certo? Então, aqui vocês colocam a hora do operador, né? Os encargos sociais dele, seguros, juros pagos pelo financiamento do trator, valor do litro lubrificante, e a planilha vai usar todas essas informações para calcular o custo da hora. E aqui, pessoal, vocês colocam a margem de lucro que vocês querem ter na hora. E, às vezes, pega um trator e vai trabalhar, prestar um serviço, né? Quanto é que eu tenho que cobrar a hora desse trator? Se eu quiser ganhar 30% em cima da hora do trator, eu tenho que cobrar 93. Se eu quiser ganhar 20%, eu tenho que cobrar R$86. Então, aqui, essa ferramenta ajuda vocês a saber o custo da hora máquina de vocês e quanto vocês devem cobrar quando for prestar serviço para terceiros, certo? Então, é custo da hora máquina, é custo da hora do implemento. Aí você bota o pulverizador, que é a mesma linha de raciocínio, né? Bota as informações, aqui não tem operador, tem só manutenção. Ele vai dar o custo da hora do implemento. E aí, quando vocês vão trabalhar numa lavoura, o que vocês vão fazer? O custo da hora do conjunto. Vocês vão escolher um trator que está lá, daqueles que está lá lançado lá, escolhe qual o trator, certo? E qual o implemento que esse trator vai estar puxando. E aí ele vai dizer quanto é que é o custo da hora do conjunto desses dois equipamentos trabalhando. Aí vocês podem fazer várias simulações aqui, ó, até 30 simulações de equipamentos de conjunto trabalhando, tá certo? Cada operação vai ter um custo de hora diferente. Aqui vocês vão controlar o custo do quilômetro rodado dos veículos, né? Aqui vocês botam
as caminhonetes, caminhões, ônibus que transporta funcionário, você coloca lá a metragem rodada mensal, o consumo de combustível e as manutenções, e vai dar o custo do quilômetro rodado para vocês aqui dos veículos, tá certo? Aqui vocês vão fazer o controle das atividades realizadas em cada talhão e com as máquinas, qual a máquina que implementa que atividade que foi feita nas áreas, tá? Controle das atividades realizadas por máquinas e equipamentos em áreas. Aqui é o controle de abastecimento das máquinas e equipamentos, né? Sai aqui o que foi abastecido, se for óleo lubrificante, coloca aqui, vai ter o controle de consumo e de abastecimento desses equipamentos. E aqui o controle de manutenção das máquinas e equipamentos. Nesse outro menu aqui, o plano de produção, pessoal, esse plano de produção é onde vocês vão fazer o planejamento safra e safrinha de cada talhão. São 10 talhões, né? Então, do talhão 1, quando vocês já lançaram o talhão lá, então já vai vir o talhão 1 aqui, ó. Então, aqui vai ser o planejamento da safra, vocês vão colocar a cultura que vocês vão plantar, o valor do dólar comercial do dia, o valor da saca, né? Ele já vai calcular o valor em dólar, a área total que vai ser plantada e a safra, o período que vai ser utilizada a área. Aí tem as operações aqui, né, que vocês vão utilizar, quais os equipamentos que vão estar utilizando, e vai calcular o custo aqui das operações. Aqui o custo com os insumos, vocês vão colocar aqui os valores, o valor unitário, e ele vai calculando para vocês aqui e vai dar uma previsão do custo de produção, certo? E da soja plantada. Vai dar a previsão do custo de produção e vocês vão lançar a produtividade esperada, né? Planejada, e ele vai dar aqui calcular vários indicadores para vocês, né? Qual é a receita total por saca, o custo médio da saca, o resultado que vai ter por saca, a receita total do talhão, o custo operacional do talhão e a margem bruta que esse talhão vai deixar para vocês, certo? E aí ele dá uma taxa de retorno aqui do plantio da margem bruta em relação à margem bruta, quanto é que sobrou. E aqui ele é um simulador. Se eu quiser ter uma margem, a taxa de retorno de 10, no mínimo de 10%, quanto é que eu tenho que vender minha saca? 20% que vocês podem simular. Eu quero ter uma taxa de retorno de 50%. Aí eu teria que vender minha saca a R$ 99, entendeu? Então, aqui simula vocês para saber, você pode fazer uma simulação de saber qual o mínimo que vocês têm que vender a saca de soja de vocês. Então, essa primeira parte aqui é da safra, né? E aqui vocês vão fazer o planejamento da safrinha, tá? Mesma linha de raciocínio, só que as duas no mesmo talhão, tá? Aí muda a data do período da safrinha, mudou a cultura, vai fazer o planejamento desse plantio e saber qual é a margem de lucro, margem bruta esperada e qual o valor mínimo que você tem que vender a produção de vocês para poder obter resultado, tá? Então, esse é o plano de produção. São 10 talhões, né? Todos é a mesma coisa. Vocês vão fazer um planejamento para cada talhão, tá? Então, não tem necessidade de eu estar mostrando todos para vocês aqui. Aqui vocês vão ter o controle dos estoques, né? Lançar os insumos, né? Cadastra todos os insumos aqui. E aqui da entrada e aqui da saída dos insumos. Aqui é onde vocês vão lançar as pluviometrias, né? Com os dados pluviométricos da fazenda. Vão lançar aqui a temperatura máxima e mínima, que eu já expliquei para vocês, os gráficos lá, certo? E aqui também tem alguns indicadores aqui de mercado do Ceasa, que vocês podem estar analisando de outras culturas. Por exemplo, vai plantar melancia, né? Que é uma cultura de 90 dias. Vamos ver, melancia. Procurar aqui melancia. Ó, aqui, ó, melancia, né? Então, vamos ver qual é o valor da melancia, né? Então, aqui em São Paulo, a melancia está 1,44. 1,44 São Paulo. No Ceasa, né, o preço de atacado. E qual o preço que o produtor, aqui vocês fazem a simulação, né? Então, geralmente, o preço do produtor, ele vai de 45% a 60% do valor que é vendido no atacado.
Então, dependendo do estado que eu vou vender, eu analiso o preço e eu estipulo aqui um percentual que eu queira receber e vou negociar com o pessoal que eu vou vender a minha produção, né? Até onde eu tenho uma noção de onde eu posso chegar e qual o mínimo que eu posso vender o meu produto, né? Então, vou lá botar 45%. Eu poderia vender essa melancia, se eu fosse vender para o Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro a melancia está R$2, eu poderia vender 90 centavos. Se for para São Paulo, seria 65 centavos, tá vendo? Então, aqui mostra os estados para vocês, certo? Vamos lá. Então, aqui é o mercado e clima, né? E aqui são os relatórios, né? Tem aqui o relatório de fluxo de caixa. Tu escolhe aqui vem as receitas, né? Da safra, safrinha, outras receitas, financiamento de safra, safrinha, o dinheiro que entrou, né? Às vezes eu custeio agrícola. Aqui vem todas as despesas, as contas de custeio, né? Que vocês vão lançar as despesas. E aqui vocês escolhem, aqui são os meses, né? A safra ano agrícola começa em julho e acaba em junho, né? Então vocês escolhem aqui o talhão que vocês querem o relatório e ele vai mudar aqui conforme vocês escolhem o talhão aqui, certo? Então aqui estão todos os talhões, bota o talhão 1, vem as despesas relacionadas ao talhão 1, os investimentos realizados, as amortizações de financiamento e aqui o resultado do fluxo de caixa, receita, despesa e investimento durante o período. O outro relatório é o de produção por talhão, né? Então, aqui vem o nome do talhão, qual foi a produção que teve na safra, a produção de quilos e de sacas, e na safrinha também de quilos e de sacas, né? E aí vai dar o total de sacas produzidas por talhão, de todos os talhões, certo? Aqui nós temos um outro relatório de custo de produção, que vem por talhão, tá certo? Então, aqui a renda de cada receita bruta a produção agrícola, a receita da safra, da safrinha, se teve alguma outra receita daquele talhão, e aqui os custos, né, operacionais, que é o COI. Aqui vem inclui as depreciações das máquinas e equipamentos e prolabore do produtor rural, e aí ele dá os percentuais aqui para vocês, ó. Por exemplo, o custeio, né? O custo operacional efetivo representou 62% da receita total da atividade. Então, aqui tem várias análises que podem ser feitas nesses relatórios para você estar verificando, né? Comparando entre talhões qual foi o resultado. Então, aqui sai num relatório só, numa folha 4, vocês tiram todo, vou mostrar para vocês aqui, ó, se vocês vierem aqui, minimiza, vai lá em relatório, escolhe aqui custo de produção, ó, se vem aqui imprimir, vai aparecer o relatório para vocês aqui, ó, dos 10 talhões, em uma página, o custo de produção dos 10 talhões que vocês têm plantados na fazenda. Aqui. O outro relatório que a gente tem aqui são os indicadores, né, de produtividade, que são todos, vários indicadores, são 55 indicadores, ó, para vocês analisar, de cada talhão que foi plantado, então, quantos quilos, sacas, gasto, quanto é que foi o prolabore, o custo operacional, margem líquida, gasto percentual com mão de obra, margem bruta, margem líquida, lucro, taxa de remuneração, taxa de retorno do capital investido. Então, vem todas essas informações que são importantíssimas na análise do resultado das lavouras. E aqui nós temos a produção anual, né? O relatório da produção anual por talhão, certo? Então, esses são os relatórios que a Agro 365 Agricultura gera das lavouras. Aqui tem um simulador de financiamento que vocês podem utilizar para estar simulando, ver qual é a parcela anual que vocês vão estar pagando, em quantos anos vão pagar, se resolver pegar algum financiamento no banco, tá? Para custeio, para investimento. A planilha ajuda vocês a fazer essas simulações, tá certo? Então, pessoal, essa é a Agro 365. Se vocês tiverem alguma dúvida nela, né, vocês podem estar perguntando lá no grupo lá, que nós vamos estar esclarecendo para vocês.
Tá bom? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.